começando o mês de junho. E olha, gente, esse mês vai ter muita informação. E para começar, eu tô aqui com a Maria Paula Vieira, ela que é advogada e professora da PUC São Paulo, para falar um pouquinho sobre um assunto que eu tenho certeza que muita gente tem dúvida. Mas antes de qualquer coisa, vamos conhecê-la. Então, muito prazer, Maria Paula, bem-vinda no Café Muito Cast. obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada por me receber, por eu estar aqui presente para falar um pouquinho sobre essas questões que vamos conversar hoje. Legal. Maria, se apresenta um pouquinho pro pessoal, fala qual que é a sua formação, o que você tem feito, até pra gente já começar a dar uns Entendeu? spoilers do assunto, né? Eu sou Maria Paula, sou advogada, sou professora universitária, dou aula de Introdução aos Direitos Humanos, Introdução ao Direito Constitucional e Organização Social do Brasil. Sou mestranda também em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, atuo aí na área de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Eleitoral. Então vocês já tiveram um spoiler, né? Bom, Maria Paula, para começar, a gente vai falar um pouquinho hoje, pessoal, sobre direito constitucional. E aí, quando você ouve essa palavra, você já fala, pera, calma, direito constitucional? É um palavrão. O que elas vão falar, né? Do que se trata? Mas nós estamos em ano eleitoral e a gente sabe que a colocação dos poderes, até mesmo entender o que cada poder tem, Como assim como funciona. função, como dever, é meio que um lapso, eu acredito que para muitos brasileiros. Sim. Então hoje, pessoal, a gente trouxe a professora aqui, a advogada aqui, para dar uma aula mesmo pra gente. Então, para começar, explica pra gente o que é o direito constitucional. Vou começar, a explicar um pouquinho do direito constitucional, que é a minha área de atuação. O direito constitucional é o estudo voltado à Constituição Federal. O que é a Constituição Federal? É a maior carta, maior norma do país. Então, todos os outros códigos seguem esta norma maior. A gente chama, da pirâmide, e a Constituição está no topo. A Constituição aí vai versar sobre basicamente todos os assuntos num tom mais genérico e direcional, quando os códigos vão dar, então, o direcionamento normativo mais específico, Mas é na Constituição onde a gente encontra a base normativa para tudo. A Constituição nossa brasileira é muito ampla, ela trata sobre meio ambiente, organização dos poderes, funções do Estado, funções do Poder Judiciário, direitos fundamentais, direitos humanos, deveres, todas as questões envolvendo o Brasil, organização social, organização normativa, estão na Constituição Federal, Então, ela é uma carta muito ampla, é uma das mais recheadas do mundo, A gente chama de Constituição cidadã, porque ela veio num contexto pós aí um período de exceção que nós tivemos no Brasil. Ela é de 1988, a Constituição atual, então ela vem num contexto de prever muitos direitos, uma proteção extrema ao indivíduo, mas também à coletividade, Então, este é o resumo do direito constitucional, que é o meu ramo de atuação. Basicamente, é o que põe tudo em ordem. Põe tudo em ordem no Brasil. E também, acho que vale comentar, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que a gente escuta muito nas mídias, nas redes. A Constituição Federal é protegida por eles, é o dever deles proteger a Constituição, zelar para que ela seja cumprida, zelar para que ela não seja descumprida, por isso tudo acaba chegando lá. Legal. E qual foi o intuito da gente trazer aqui? Bom, como eu falei, a gente está em ano eleitoral. Sim. E a gente estava até brincando aqui nos bastidores, Que muita gente não sabe nem eleição do que vai ter. Daqui é ano eleitoral, tem gente que me pergunta. Exato. Então, o que acontece com nós, e eu me incluo, tá, gente, nisso daí, é que a maioria dos brasileiros tem um distanciamento muito grande com quando a informação ela tem a ver com essa parte mais de poder. A gente acaba deixando isso um pouco para quem quer, vamos dizer assim, e acaba não se entretendo muito com isso. Mas a informação, e eu acredito que a internet está trazendo isso com muita força, a informação é muito valiosa. Então, esse ano nós vamos ter eleições para prefeito e vereadores, certo? Eleição municipal, exatamente. Exato, eleição municipal para prefeito e vereador. E eu vou admitir, gente, que até pelo menos uns 3 anos atrás, eu não sabia nem sequer qual que era a função de um vereador. Então, vamos começar falando dos poderes lá de baixo, entendendo quais são as funções dos vereadores, depois dos prefeitos, e aí você vai dando aí uma segmentação aí pra gente. Então, qual que é a função de um vereador?
O Brasil se divide, né, em 3 poderes, a gente chama aí de tripartição de poder, então poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, tá? Essa tripartição não foi inventada pelo Brasil, ela vem ali de Aristóteles, então da Idade Antiga, foi reforçada ali no Iluminismo, para quem não lembra ali das aulas de história, Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana depois posteriormente, e o Brasil adotou essa tripartição de poderes para que o poder não ficasse concentrado na mão de uma única pessoa, né? Então, o poder legislativo é onde se incluem os vereadores, deputados, senadores, deputados estaduais, que é quem vai legislar, quem vai fazer as leis, quem vai elaborar a lei. De entender, assim, Exato. Quem vai legislar, quem vai fazer as leis. Quando a gente chama de legislador, a gente está falando de uma pessoa que elabora e aprova a legislação, a lei, as normas, tudo que vira código, tudo que vira lei, são eles que aprovam. Mas eles também têm outra função, que é a de fiscalizar os outros poderes, né? Então, eles têm essa função. Acho que, especialmente quando a gente fala de vereador, a gente fala da pessoa mais direta com o povo, é o cargo mais em contato com a população, então é um cargo fiscalizatório, é a pessoa que tem que estar ali na rua, tem que estar ali ouvindo a população, dialogando com a população. Eu costumo dizer que o lugar de vereador não é dentro do gabinete, é na rua com o povo, né? Então, entendendo, exato, são eles que vão levar para o executivo, que aí então são os prefeitos, governadores e o presidente da República, em âmbito federal, são os vereadores, deputados que vão levar para o executivo as leis, as necessidades que a população precisa, e o executivo vai executar o orçamento aprovado pelos vereadores, pelos deputados, porque eles também aprovam o orçamento anual, né? Acho que muita gente não sabe disso, que o orçamento ele é aprovado no fim do ano para o próximo ano. Então, esse orçamento desse ano que estamos vivendo foi aprovado ano passado, no final do ano. Mas aí me surgiu uma dúvida. Olha lá, gente, vocês aí vão comigo e depois vocês podem ir mandando perguntas aí também, que eu mando tudo para ela responder. Eu não sabia que o vereador podia criar leis. Para mim, o vereador só fiscalizava. Não, o vereador. Olha. O vereador cria Mas leis em âmbito municipal, na Entendi. bolha dele, né? Que seria o município. Então, trazendo para Araraquara, por exemplo, vamos supor um código de posturas. Código de posturas que a gente chama é tudo que rege a cidade. Então, como o trânsito da cidade vai se comportar, como que as vias vão se comportar, como que a guarda vai se comportar. O legislador municipal, que seria o vereador, pode mexer nessa lei, né? Nós temos leis municipais, desde que elas não atravessem os códigos superiores, então, né, a Constituição Federal especialmente. Quando ela é atravessada, aí tem a incidência do terceiro poder, que é o poder judiciário, que eu ainda não entrei, que é basicamente quem vai resolver os problemas, os litígios decorridos dos outros dois e da população num geral, né? Vai resolver o conflito entre normas, o conflito entre leis e vai aplicar, de fato, essas leis ali na hora do litígio, que a gente chama que é do conflito em si. Legal, eu vou te fazer uma pergunta, essa é mais de âmbito pessoal, de curiosidade mesmo, porque assim, você disse que a gente tem leis e muitas delas, elas são muito antigas. Existe algum caminho, ou é realmente os legisladores que têm que fazer a revisão dessas leis, ou a atualização dessas leis? Porque às vezes a gente se depara com alguma lei, e principalmente vocês que são advogados devem o tempo inteiro esbarrar nisso, com uma lei que se fala, cara, mas isso é lá de 1980, isso não faz mais sentido nos dias de hoje, e a lei perpetua. Como é que funciona isso, professora? Tipo, aqui a gente tem que realmente fazer um estudo, trazer uma nova opção. Quem que são os responsáveis por verificar se as leis aplicadas ainda fazem sentido? Com a vinda da Constituição Federal de 1988, as legislações que não se encaixavam na Constituição foram revogadas, o que significa que elas não estão mais em Mas isso aplicação. foi em 1988. Então, por exemplo, nosso Código Penal, que vai falar ali sobre crimes, né, a criminalidade, toda essa questão, é de 1940. Nós tínhamos um capítulo no Código Penal que chamava crimes contra a família, e os crimes contra a família eram, a exemplo,
quando uma mulher era estuprada, que a lei permitia que se o estuprador casasse com ela e pedisse perdão à família, estava tudo certo. Então, uma coisa bem retrógrada. Dos filmes antigos. Isso existia, Aham. né? Então, isso caiu com a Constituição? Caiu, mas o Código Penal ainda está em vigor, né? Um código de 1940, um código de Getúlio Vargas, então uma coisa antiguíssima e retrógrada. Caberia ao legislador a revisão desse código, né? Muitas vezes eles não têm interesse em revisar, né? Mas eu vou dar um exemplo de um código que está sendo revisado atualmente no Congresso, tá? Para ser aprovado, que é o Código Civil. Código Civil, onde a gente vai falar de aluguel, locação, venda de imóveis, compra de imóveis, a vida civil no geral, abertura de empresas e afins, né? Nascimento, registro, tudo tá ali, toda a vida civil que a gente chama. Esse código está sendo renovado no E hoje ele é de que Congresso. data? Ele é de 2002. Já é um pouquinho mais Já. atual, mas A ainda gente, tem a que gente, fazer um upgrade. a gente fala que ele já nasceu morto, porque quando ele foi aprovado tardiamente. Então, ele começou a ser estudado antes da Constituição. Então, quando ele nasceu, a gente fala que ele já nasceu morto, né? Entendi. Muita coisa já tinha sido revogada. Mas, por exemplo, em âmbito municipal, o vereador pode fazer esse estudo de algumas leis que para a cidade também estão Com antigas, estão certeza. velhas. Acho- E aí ela pode ir subindo ou não, isso tem que ir descendo. Por exemplo, como o código que vocês seguem é de 1988, seriam os senadores que teriam que fazer essa revisão, ou ele pode transitar entre o federal, o estadual e o municipal? Como que funciona? A Constituição Federal é aplicada para todos os entes, que é o Estado, o município Sim. e a União, mas a Constituição Federal pode ser renovada, ela pode ser acrescentada pelas famosas PECs. Acho que vocês já escutaram Sim, falar. a PEC não sei A das quantas. proposta de emenda à Constituição, que é a emenda, ela é bem difícil de ser feita porque a Constituição ela tem que se manter para a gente ter uma estabilidade, né, jurídica. Então, tem muitas críticas ao Brasil, inclusive pelo tanto de PEC que nós temos. Isso não necessariamente é um problema. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm menos emendas, né? Eles têm as famosas emendas ali, acho que são 10, se eu não me engano. Mas isso não é um problema, a quantidade de emendas, mas ela é mais difícil de ser feita, ela é uma lei mais difícil de ser aprovada, justamente para você manter a estabilidade da Constituição Federal, para manter uma segurança jurídica para o país, né? Para você ficar alterando a lei toda hora, as coisas não funcionam também, porque a lei ela precisa de um tempo de vacância, que a gente chama, é um tempo de adaptação, né? Ao longo do tempo perante a sociedade, para ver se ela vai. Porque na hora que ela cai na sociedade, muitas vezes ela não dá certo, né? E algumas até demoram, né? Então, por exemplo, a gente sabe que antigamente a pessoa podia dirigir embriagada e se ela fosse Sim. pego era uma coisa mais É suave. difícil. Hoje já tem aplicação não só de multa, como perda da carta. Então, assim, são coisas que a gente foi vendo acontecer E vai pelas se adaptando. necessidades, né? E aí a gente entra no poder executivo, que são os prefeitos. São os prefeitos, Governadores governadores e e o presidente. presidente da República. Quem vai executar o orçamento, executar essas normas programáticas, o que é uma norma programática? É uma norma que prevê algum programa, alguma política pública. Vou citar aqui, por exemplo, a lei de cotas, é uma norma programática, um programa a ser construído, né? Por exemplo. Então, eles são os executores de tudo o que acontece. No âmbito municipal, por exemplo, vou citar um exemplo recente, o plano de recapeamento que foi apresentado segunda-feira, aprovado pelo Legislativo, que vai ser executado pelo Poder Executivo, que no caso é a Prefeitura, é o prefeito. Então, aí o prefeito é o responsável por fazer as contratações, as licitações e Isso. fazer tudo isso andar. Caminhar, fazer, fiscalizar a obra, tá ali presente. E onde é não... que entra os secretários? Tá louca, né? Que tá tendo Onde uma aula entra de os política. secretários. E onde que entra os Os secretários? secretários são o apoio do prefeito, né? O prefeito não versa sobre todos os temas, então ele vai ter o apoio técnico. Quando a gente fala que os secretários estão para os ministros, tá? Eles exercem a mesma função em âmbitos diferentes. Então, por exemplo, o Ministério da Fazenda vai cuidar ali das questões econômicas do país. Aqui também nós temos questões econômicas municipais, então nós temos um secretário. Um secretário de obras vai ser tal qual para um ministro da infraestrutura, né? Então, os secretários são ali um apoio. É onde primeiro chega o assunto
para despachar com o prefeito, então, né? No caso, a gente tem diversas secretarias, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, cada uma cuida do seu tema no âmbito do executivo, né? Então, são eles que vão fazer todo esse programa e montar são escolhidos pelo prefeito. pelo executivo, entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica, posso? Só com certeza. Ai, gente, eu não aguento. Ai, olha lá, tá vendo? Podcast é assim, gente. A gente vai falando. Na verdade, não é uma pergunta polêmica, mas pode ser que cause alguma polêmica. A gente sabe que para você ter um entendimento, que nem eu tô aqui conversando com você, você é professora. Para a pessoa ter um entendimento não só de como o sistema funciona, mas de como fazer com que o sistema funcione, é necessário um estudo prévio. E o que a gente vê hoje dentro da nossa política são pessoas cada vez menos, com menos conhecimento, fazendo. E eu não estou falando de alfabetização aqui, tá, gente? Fique bem claro. Eu estou falando de conhecimento mesmo. Então, por exemplo, eu vou me candidatar a vereadora. Eu não tenho esse conhecimento técnico que você tem. Na verdade, eu mal sei como funciona o sistema. E a gente vê muita gente entrando e, às vezes, até sendo vereador. Sem saber da estrutura Exato. da E aí, como é administração que ele pública. executa algo que ele nem sabe fazer? Não executa. Fica à mercê de assessores legislativos, porque sim, existem assessores legislativos concursados, porque é um concurso também, fica ali à mercê da assessoria, produzir as leis, e fica ali um grande peso morto, né, para a cidade, vou falar especialmente no âmbito municipal, porque estamos em ano de eleição municipal, fica ali um peso morto para a cidade, debatendo temas que muitas vezes não fazem parte do município. Né? O que eu observo muito hoje em dia é que dentro das câmaras municipais são debatidas temáticas que não cabem ao município resolver. Um exemplo, questão de polícia. Para quem não sabe, polícia pertence ao Estado, é estadual. Eu vejo vereadores debatendo policiamento, ronda extensiva, isso não é de competência de um vereador, né? Quem faz isso é o Estado, a polícia é competência do Estado. Nós temos a guarda municipal? Temos. Ela não tem a mesma função que a polícia. Que também é uma outra informação que pouquíssimas pessoas têm, né? Não sabe a distinção entre uma e outra. Então fica ali uma cobrança meio indevida diversas vezes. Perante a guarda. A guarda municipal não tem função de polícia, então a guarda municipal não faz boletim de ocorrência, a guarda municipal não presta ali um primeiro socorro num crime. Ela até pode incidir nesses casos para auxílio do cidadão na cidade, mas a guarda municipal tem mais um poder fiscalizatório, né? Manter a postura na cidade. Acho que principalmente as questões ambientais são muito de competência da guarda. Ela faz sim rondas, mas a guarda não tem poder criminal, poder de prender alguém, né? Exato. Então. E por que eu te fiz essa pergunta? Porque, como eu falei, tá, tudo bem, nós estamos entrando no ano eleitoral e muitos de nós, quando nós vamos pensar em quem votar, a gente não pensa nisso. Então, eu quero que você, como professora, dê uma dica. Cara, olha, beleza, tá vindo eleições por aí, você tem que procurar um candidato que tenha a ver com o seu perfil, que tenha a ver com as suas questões, porque é assim que funciona. Mas quais são as características que teriam que ser cruciais para que aquele vereador fosse eleito, para que aquele prefeito fosse eleito? Eu acho que para além da ideologia, e ideologia não é algo ruim, é algo bom que nós tenhamos várias ideologias dentro da Câmara para que o debate seja acalorado e profundo, né? Para que a gente chegue num ponto bom para a população. Então, para além da ideologia e para além da identificação pessoal de cada um de nós, procurem pessoas que de fato saibam o funcionamento do poder público, da máquina pública, das questões orçamentárias, saibam o funcionamento da sua cidade. Então, vou trazer aqui para nós em Araraquara, que saibam dos bairros, das divisões das regiões, uma pessoa que de fato, ela não precisa ser advogada, tá, necessariamente, mas a pessoa que entenda o funcionamento e a competência que terá estando lá num parlamento ou na prefeitura, né? Acho que é muito importante que a gente observe que essa pessoa tem um manejamento ali de poder público e de divisão dos poderes, de fato, e do que cabe a ela quando ela estiver lá, né? Porque o que acontece também são as grandes promessas infundadas, né, gente? Então a gente vê
pessoas prometendo coisas que Não faz não nem é parte. impossível, não tem como, né? Nem se viesse o próprio presidente da república que prometer, seria possível. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas questões, para além da identificação, também observar uma pessoa que saiba a infraestrutura da administração pública. E eu tô trazendo todas essas pautas, pessoal, porque quando chega essa época, é muito comum a gente trazer aqueles velhos bordões, né? Então, vou eleger vereador pra quê? Pra ficar mamando na teta do governo? Ele só quer saber de dinheiro, ele nem sabe o que ele vai fazer. Ok, a gente sabe que existem pessoas assim, mas qual é a nossa função dentro de tudo isso? E eu acho muito importante, Maria Paula, a gente pensar, né? Assim, bom, ok, eu sou responsável por eleger alguém. Sim. Então, eu tenho que ter essa acho noção de responsabilidade para procurar alguém com as características de quem vai fazer acontecer e não simplesmente estar lá ocupando uma cadeira que poderia ser de uma outra pessoa mais funcional, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente tem hoje em dia um afastamento da população da política, o que eu compreendo, dados os últimos anos conturbados no Brasil referente à política, né? Nós tivemos uma desilusão muito grande em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal, relativos à Isso vem vindo política. há muito tempo. Bem-vinda, só vem acumulando, né? Então as pessoas tendem a se afastar, a falar político não presta. Tem pessoas ruins em todo lugar, mas é o nosso dever trazer pessoas boas. Se a gente se afasta da política, a gente está dando nas mãos daqueles que não prestam o nosso futuro. Porque, querendo ou não, tudo, apesar de estarmos no setor privado, tudo depende do poder público para funcionar. A vida básica das pessoas. Então, especialmente falando em cidade, eu costumo falar: as pessoas nascem e morrem na cidade. O município é responsável por quem nasce e por quem morre. Então, preste atenção, né, nos prefeitos, nos vereadores, porque é dentro da cidade onde as pessoas vivem, onde as pessoas estão trabalhando, onde as pessoas vão abrir seus estabelecimentos, onde as pessoas vão empreender, onde as pessoas vão estudar. Então, quanto mais a gente se afasta da política, mais a gente está entregando na mão de pessoas incompetentes que não deveriam estar lá, né? Porque esse afastamento da população da política é benéfico para quem realmente não quer, para quem quer se aproveitar de vocês, né, população. Então, tragam para perto as pessoas, observem, estudem a internet, como você bem falou, é uma grande ferramenta, ela democratiza a informação. Infelizmente, dentro das escolas, a gente ainda não tem um pleno ensinamento disso, o que é um absurdo, né? Porque o voto é obrigatório. Então, o voto é obrigatório, mas você saber o que faz A cada gente aprende de cargo, uma forma não. muito sucinta para ficar ali Muito só, resumida. né? Você aprendeu, mas na verdade você não absorveu aquela informação, né? uma formação cidadã, né? Se você é obrigado a votar, você tem que ser obrigado a saber também, não obrigado, mas você tem que saber o que faz cada um, né? Então, esse afastamento da política vem num tom também das pessoas não saberem. Então, eu já escutei, por exemplo, que vereador é um grande zelador de prédio. E não é, gente, A gente vai vereador. criando memes, É, né? Para as nossas Sim, frustrações. e os candidatos assumem os memes, né? E aí vira uma grande piada, mas não é uma piada, é uma coisa muito séria. Então, vamos falar, por exemplo, sobre questões ambientais do município, né? Nós tivemos uma enchente gravíssima alguns anos atrás que matou 6 pessoas. Isso é competência do Ano município. passado, né? Ano passado, 2020, 2023, ano passado faz um ano. Então, isso é questão do município, questão ambiental, questão de enchente, questão de proteção, de defesa civil, né? Então, a gente tem que observar essas questões, porque depois a gente vai cobrar de quem? E A aí gente você falou uma coisa certa, cobrar de quem? Nós vemos que quando o problema se torna federal, a gente já passou por dois impeachments aqui no Brasil? Foram dois impeachments aqui no Brasil. Um impeachment e meio, meio, o Collor né? renunciou antes, mas ia ser Um impeachment e impeachado. meio. Mas assim, a gente viu que quando ele ganha proporção, a gente se mexe. Mas, por exemplo, vamos dizer que eu elegi o vereador X e, claro, várias pessoas junto, e ele não está produzindo absolutamente nada. Existe também essa cobrança do povo com a legislação municipal ou não? Depois de eleito, a gente tem que engolir os 4 anos mesmo e votar melhor na Não, de próxima. forma nenhuma. Não engulam os 4 anos, batam na porta do vereador de vocês, Olha, cobrem. gente, olha eu dando dica de como. batam na porta do vereador de vocês, via de regra.
o gabinete tem que estar aberto para vocês, para escutar a população. Eles são um canal direto com o povo, então cobrem o que lhes foi prometido, né? Eu digo que pelo menos a população merece um retorno. Né? Muitas vezes o não talvez venha, assim, mas a população merece uma resposta, precisa chegar, um né? retorno, isso precisa ser despachado. E essa cobrança tem que ser feita diariamente nos canais de comunicação do vereador, e se ele incidir, né, em crimes, em questões administrativas que não sejam ali parte do seu decoro e da sua competência, assim, ele pode ser tirado, inclusive processos criminais, né? Eu trabalhei um tempo em câmaras municipais como estagiária do procurador, então já vi chapas inteiras caírem, tá? Então, E a gente não fica sabendo disso, né? Não, É bem por baixo dos panos sim, ali. acaba né? sendo abafado. né? Mas já vi chapa inteira de vereadores eleitos caírem por irregularidades na campanha. Então, cobrem sim, e cobrem também da voz de vocês, que é o Ministério Público. O Ministério Público faz parte do Poder Judiciário, tá, gente? Então, o promotor é quem vai atuar. Os promotores da região também são voz do povo, eles também podem entrar com ações. Eles são titulares da ação penal, né? Ou seja, são eles que vão advogar contra a pessoa e provar que ela é culpada, né? Então, cobrem dos seus vereadores, batam na porta, estejam presentes. Isso é muito importante, né? Um exercício de cidadania diária e é um cuidado que nós temos com o nosso futuro e com o nosso presente também. Sensacional. Bom, eu acho que vocês viram que foi uma aula. A gente vai sair daqui desse podcast hoje com um pouco mais de informação. E para finalizar, professora, eu quero que você dê uma dica. Assim, estamos em ano eleitoral. Como que as pessoas. Nós estamos em junho. Provavelmente as campanhas começam só em setembro. Em agosto. Em agosto. Mas esses meses que faltam, como que a pessoa começa a observar o candidato, ou talvez o pré-candidato, ou já sabe que aquele cara que tá lá, ele vai tentar uma reeleição? O que ela precisa estar de olho para ela se convencer e ter um voto consciente? Eu acho que primordial vocês observarem quem já está na cadeira, né? Então, quem já é vereador. Por quê? Porque cumpriu a promessa, apareceu nas ruas ou ficou trancado dentro do gabinete? Esteve presente nas sessões legislativas, isso é muito importante. Votou, propôs Projetos, E onde propôs nós vemos reformas. tudo isso? Site, Google. site da Prefeitura de Araraquara. Temos lá a legislação digital completa de todas as propostas. Você pode jogar o nome do vereador, inclusive, e vai aparecer todas as propostas ali. Pode jogar. E maior dica que eu dou é pesquisem se essa pessoa é ativa na sua cidade, se essa pessoa está presente na cidade, nas regiões. Pesquisem as propostas, se elas são cabíveis, se elas são muito absurdas, se elas entram no âmbito municipal. Então, questões de educação. Vamos lembrar também que escola de ensino médio é estadual, porque tem pessoas, né, que não sabem disso. Então, vamos observar nossas creches, nossas escolas municipais, vamos observar a infraestrutura urbana, o que está sendo proposto nessa questão, vamos observar questões de cidadania, né? Então, eu acho que é primordial que vocês pesquisem se essa pessoa tem propostas concretas, propostas que possam ser efetivadas no que vem, e quem já está na cadeira, observar se a pessoa esteve presente com vocês, com a população, se a pessoa não desapareceu de repente, né? E se a pessoa esteve ativa de fato no parlamento, né? Não foi mais um que passou ali e não fez algo de fato concreto pela população, né? Então, muito importante. Constituição Federal, como eu citei, se vocês jogarem no Google, é o primeiro link do site do Planalto. É um pouquinho chato de ler, obviamente, mas tem muitos vídeos no YouTube, tem muito professor que explica também nas próprias redes sociais. Então, acessem, busquem saber sobre a Constituição Federal. Ela tem uma gama enorme dos nossos direitos, mas também dos nossos deveres, como indivíduos e coletivamente também. Sensacional, gente. Foi incrível, né? Eu com certeza aprendi muito. Quero te agradecer pela aula, né? Até tô chamando ela de professora porque realmente foi uma aula. Obrigada, viu, Maria Paula? Eu acho que esse esclarecimento, quanto mais nós trouxermos à tona, para que toda a população realmente tenha acesso a essa informação, a esse aprendizado, mais fácil vai ser
escolher o candidato e fazer com que as eleições se tornem algo mais próximo nosso, né? Mais palpável. Mais palpável. Né? Eu que agradeço a participação. Muito obrigada. Obrigada, viu? E você continua por aí, porque você já viu que mês de junho tem muita informação. Esse mês nós também vamos ter um podcast especial comigo, falando um pouquinho sobre um assunto que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem festa junina, né? Então tem coisa boa vindo por aqui. Continue que semana que vem a gente volta com mais um No Café Cast. Até lá!